Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Pode Ver Mais, o podcast da Clínica Ver Mais. Eu sou o Flávio Hirai, sou médico oftalmologista e hoje o nosso tema vai ser exame oftalmológico nas crianças. Eu estou aqui com a Fátima, a minha companheira de podcast e a nossa produtora. Tudo bom, Fátima? Tudo bom, e você, Flávio? Tudo jóia. Estamos aqui com mais um Pode Ver Mais. Pode Ver Mais. E temos uma convidada, né, Fátima? Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui a Juliana Mazeto, que é orientadora educacional do Colégio Divino Salvador. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Juliana, e seja bem-vinda ao Pode Ver Mais. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tirar um pouquinho aqui das nossas dúvidas, né? É isso aí, Juliana. Gente... É isso aí. Eu acho que você é a pessoa ideal para a gente conversar sobre esse assunto, né? Já que você tem a sua carreira toda envolvida aí nas crianças, né? E com certeza você deve ter visto muita coisa relacionada aos alunos e também à oftalmologia. Então eu estou aqui nós estamos aqui para tentar tirar as dúvidas aí de vocês. Tá bom? Vai ser muito bom. Vamos lá. O que você quer perguntar para nós? Olha, a princípio, eu fico perguntando, né? Qual que é a importância do exame nas crianças? O que isso ajuda a criança? Na verdade, assim, vamos lá. O exame oftalmológico, ele é um exame importante e ele é tão importante, Fátima, não sei se você sabe, mas ele é tão importante que ele é feito no berçário. O primeiro exame é feito no berçário. Sim. Que é o teste do olhinho. Isso eu sei. Né? Então, o teste do olhinho, ele é feito no berçário. Tá? E ele é um teste obrigatório, feito nas maternidades, né? Assim que a criança nasce. Por que é feito esse teste do olhinho? Esse teste do olhinho é justamente o teste que a gente tenta detectar alguma doença congênita. Então, se a criança já nasceu com alguma doença, e aí a gente tenta fazer esse exame. Na verdade, quem faz esse exame são os neonatologistas, né? São os pediatras, eles já fazem na maternidade. Esse exame ele é conhecido também como o teste do reflexo vermelho. Sabe aquele reflexo que a gente vê quando a gente usa o flash da câmera fotográfica? Sim. Então, quando aparece aquele reflexo vermelho é porque, na verdade, é um olho saudável, né? É porque o flash, a luz, ela é tão rápida que não dá tempo da pupila fechar, então ele reflete na retina e volta. Então faz aquele reflexo vermelho. Então a gente quer enxergar o mesmo reflexo na criança, tá? Então se a criança tem alguma alteração no olho, ela normalmente perde esse reflexo. Então é isso que a gente quer ver. Então esse primeiro exame a gente faz na maternidade, tá? E lógico, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo os outros exames, porque é importante você detectar qualquer alteração ocular o quanto antes. Sim. Porque você precisa corrigir. Sim. Tá? Você precisa corrigir, porque senão a criança ela acaba não desenvolvendo a visão adequadamente. Sim. E aí chega na fase maior, mais na adolescência, na fase adulta, se a gente não corrigiu aquilo lá, a gente não consegue corrigir mais a visão. Tá? Então é por isso que é tão importante a gente ficar em cima. O tempo é importante, isso. né? Bacana. E na verdade, assim, quando a criança está na alfabetização, às vezes até antes, mas a gente consegue observar, por exemplo, ela franze a testa, fecha o olhinho, diz, nossa, alguma coisa, né? O que está acontecendo ali? Mas quando a criança é menor, 2, 3 anos, nós temos crianças no colégio, né, que já estão com essa idade. Né? Como é que a gente pode ajudar? E como você pode, né, avaliar se tem alguma dificuldade? Pergunta, viu? Na verdade, assim, o que é recomendado em termos de exame oftalmológico? Então, a gente tem o teste do olhinho, e aí a recomendação é que a criança faça o primeiro exame entre 6 meses a 1 ano. Tá. Então, entre 6 meses a 1 ano, pode fazer o primeiro exame. Aí, depois de 1 ano, ela pode fazer um exame anualmente, tá? E aí, quando ela entra na faixa da alfabetização, ou ela está com 6, 7 anos de idade, mais ou menos, aí é que realmente a gente começa a focar mais. Tá? Aí, Juliana, é muito bacana, porque é importante não só o papel dos pais, tá? Mas também dos professores, dos cuidadores. Essencial. Tá? Porque eles que estão vendo o que está acontecendo no dia a dia daquela criança, né?
Então, são coisas corriqueiras que acontecem dentro de casa ou coisas corriqueiras que acontecem dentro da escola. E aí você observa exatamente o que você falou. Às vezes a criança ela começa a franzir, começa a fechar o olho para enxergar. Uma coisa que também pode acontecer é a criança virar a cabeça. Tá? Isso. Ela vira a cabeça, começa a olhar meio de lado. Assim. Isso mesmo. É. Olha. Então ela começa a virar meio de lado assim para enxergar melhor. Então esse também é um sinal. Aproximar demais, né, do objeto, ou pegar um livro, uma revista e se aproxima demais. Vai assistir uma televisão, aproxima demais da TV. Então você vê um monte de crianças sentadas assistindo televisão. Daí a pouco uma delas levanta e começa a se aproximar mais. E se sente mais confortável, mais próximo. Então todos esses sinais que a gente acaba vendo no dia a dia, eles são importantes. Em crianças menores ainda, por exemplo, bebês, né? Como é que a gente testa a visão dos bebês? A gente vê se ele segue as coisas, tá? Então, segue luz, você pega uma lanterninha, vê se o bebê segue a luz, segue objetos coloridos, né? Então você começa a mostrar alguns objetos coloridos, vê se ele segue com os olhos os objetos coloridos. Então, esses são sinais de que possivelmente a visão tá ok. Tá. Esse é um ponto. Tá. Essas são coisas que a gente faz no dia a dia. O professor poderia fazer isso. Pode fazer isso. Olha lá. Pode fazer Porque, isso. deixa eu até perguntar uma coisa, né? Eu sempre lembro de alguma coisa. Eu tenho a impressão de que os pais, assim, porque os pais normalmente levam no pediatra, aquela coisa assim, independente de ter ou não algum problema. Mas, assim, não é comum, né, levar no oftalmologista para fazer uma consulta de rotina. Não é, Fátima, você está certa. Deveria ser, deveria né? ser, É. deveria ser. É. E aí tem várias situações que a gente pode colocar aqui. Tá? Eu vou dar um exemplo muito, não comum, mas uma coisa que pode acontecer. Existem algumas pessoas, por exemplo, que têm um grau muito diferente de um olho com o outro. Então, vamos supor, o teu olho direito você não tem grau, no teu olho esquerdo você tem lá 6 graus, seja de miopia, de hipermetropia. Quando você tem uma visão muito boa de um olho, né, esse olho acaba compensando o outro e você não percebe que você não enxerga com o outro. Olha. Imagina isso numa criança, Sim. entendeu? E você não detecta isso. Principalmente uma criança não falante. Isso, né? você não Ela- detecta né? isso. Você não detecta. A única forma de você detectar isso é se ela for submetida a um exame oftalmológico. Olha lá. Olha só. Entendeu? Não tem como. Olha a importância Então, disso. não tem como. Então, por isso que é importante, já entre 6 meses e 1 ano, você fazer o exame. E aí, a pergunta que o pessoal faz, tá, mas uma criança que não fala, não é alfabetizada, não consegue ler letras ou números, como é que a gente faz o exame? Existem técnicas que nós utilizamos onde a gente consegue determinar o grau do olho, sem a pessoa ter que falar pra gente se ela tá enxergando ou não. É verdade. Olha, Eu nunca que pensei bacana. sobre isso, mas são É. letras, né, que estão lá. Se Isso, ela não porque é normalmente alfabetizada. Você que usa óculos, você sabe, né, Fátima? Você tem que ir lá, a gente fica perguntando, é melhor esse ou melhor esse? Melhor esse ou melhor esse? Mas a criança não vai falar. Ela não tem o discernimento nem de falar o qual é melhor e ela não está alfabetizada. Então, é complicado, é mais difícil. Só que existem técnicas que nós utilizamos em que a gente pode fazer esse diagnóstico. A gente pode ver qual o grau que a criança tem. Entendeu? Então, por isso que é importante levar. Porque às vezes a gente não percebe. Eu até ia perguntar, né, quando deve ser feito o primeiro exame, mas já acabou me respondendo. Então, Né? 6 meses, 1 ano, já pode fazer o primeiro já. Bacana. Já pode fazer o E primeiro. depois ele pode, E assim, faz o segmento. e vai dando Se não tiver nada, É. aí já vai fazendo o segmento. o segmento. Lógico Entendi. que se a criança no teste do olhinho ele tiver alterado, ele praticamente tem que ser examinado no dia seguinte por algum oftalmologista, ou o mais rápido possível. Sim, isso quando é bebê. O Quando é neonatologista bebê. detectou. Por quê? Isso. Porque nesse teste do olhinho, dentre as doenças congênitas, a mais grave é o retinoblastoma, que é um tumor maligno que pode crescer no fundo do olho. Então, a nossa maior preocupação é esse tumor. Entendi. Tá? Então, por isso que a gente faz por isso que o teste é obrigatório, e se ele está alterado, a criança precisa ser vista o quanto antes. Importante, né? É importante. Doutor, por exemplo, fez o exame, tudo ok, não tem nenhum problema naquele momento,
Mas é importante, mais para frente, refazer esse exame. Sim. Como é que funciona isso? Então, Como que a gente... é importante fazer o exame todo ano. Esse é o Certo. recomendado. Anual. Né? E hoje em dia, as crianças entram numa faixa etária aí, principalmente começando aí entre os 10 anos até os 16 anos, que a gente tem observado um aumento muito grande, principalmente de miopia. Né? Então, essa faixa etária é uma faixa etária que hoje está chamando muita atenção nossa. Olha lá. Né? E isso por causa do aumento do uso de... Na verdade, não é a tela, mas a visão de perto. Sim. Né? Uhum. É visão de perto, muito uso na nossa visão de perto, porque a gente não tinha isso antes. E também falta de atividade externa. A criança está ficando muito dentro. Dentro de casa, dentro de escola, dentro de prédio. Né? Precisa sair. Literalmente precisa tomar sol. Olha. Precisa fazer atividade externa. E isso é um movimento que quando eu estudei nos Estados Unidos há 20 anos atrás, eu já via esse movimento, principalmente na Ásia. Né? Países como Singapura, Japão, China, Coreia. E a gente está começando a ver isso no Brasil também. Né? Não com uma intensidade como aconteceu na Ásia, vem acontecendo na Ásia, mas no Brasil a gente tem visto isso daí também. Né? As crianças ficando mais míopes. É interessante, né? A gente pensa, é vitamina D, porque eu preciso ir para fora. Não é, né? Não é só a vitamina D. Não é só isso, não precisa só, não é? Tantas Não é outras vitamina D, situações. Eu digo até a questão da criança também, a tolerância, né? Que ela no dia a dia, enfim, né? Quais são os sinais que a criança pode apresentar se tiver dificuldade para enxergar? Então, o mais comum, a queixa mais comum que a gente pega em consultório é dor de cabeça. Dor de cabeça. Essa é a queixa mais comum. E eles se queixam bastante isso na escola. Só que não é porque tem dor de cabeça que precisa usar óculos. Sim. Acho que esse é um ponto importante. Olha lá. Tá? Então, a gente faz o exame, né? E a gente vê se pode ser o óculos ou não, falta de óculos ou não, tá? A dor de cabeça da falta de óculos normalmente é uma dor de cabeça que é devido à atividade escolar, o excesso do uso da visão, né? Sim. Então é uma dor de cabeça que é pelo cansaço. Então, normalmente é uma dor de cabeça que é mais no final do dia, aquela dor de cabeça chatinha, mas a gente espera que depois que você descansa, que essa dor de cabeça melhore. Sim. Então, quando a criança dorme, é para acordar sem dor de cabeça. Acordar bem. Tá. Então, vale a pena lembrar que existem outras causas. Sim. Aí eu costumo falar, olha, se fizer o óculos e não resolver a dor de cabeça, precisa procurar outras causas. A criança pode, por exemplo, ter enxaqueca. Sim, pode ter. Então não é determinante, né? Isso. É um dos sintomas. sintomas mesmo. Outras coisas é aquilo que a gente comentou, chegar muito próximo da tela, levar muita tela, virar a cabeça para enxergar, fechar o olho, né, para poder enxergar melhor. Então, todos esses sinais aí. Tem algumas crianças que até têm, assim, sinais um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais diferentes, né? Por exemplo, tem criança que tropeça mais, esbarra mais em objetos dentro de casa, mesa, cadeira, né? Por causa da visão também. Então, tem que tomar bastante cuidado. Sim. É sempre bom, pelo menos, tirar a dúvida, né? Sim, Faz o avaliar. exame para tirar a dúvida, para tirar essa condição da frente. Sim. E assim, quando a criança vai usar o óculos, ela precisa, né? Tem algo especial para essa confecção do óculos para a criança? O que você Bom, sugere? nós tivemos 2 episódios aí falando só de óculos que foram muito bons. Mas a criança, o importante do óculos vamos lá, a armação ela precisa ser proporcional ao rosto da criança. Sim. As crianças, elas têm um rosto menor, uma cabeça menor, então eu já vi muita criança com óculos de adulto. Então o óculos não fica na posição, o óculos fica mais pesado, porque a lente fica um pouco maior, às vezes ela fica mais pesada. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Né? Então, tem essa questão da armação ser proporcional e outra coisa é que criança quebra muito o óculos.
Então, a gente vê na escola, né? isso. Correria, enfim, Quebra né? muito o óculos. Então, de preferência, óculos mais resistentes. Hoje existem até óculos, vamos dizer assim, até um pouco mais especiais, né? São armações mais flexíveis, elas podem até dobrar, você pode até sentar em cima que não quer. Ideal para criança. É ideal para criança. O tipo de lente também é importante, tá? Sim. Mas indo numa boa ótica, onde as pessoas tenham conhecimento da parte de ótica infantil, acho que não vai ter problema nenhum. Bacana. Que é importante, né? Ter esses cuidados. Exatamente. E a gente vê diferença na criança na escola depois, né? Quando elas estão... a gente percebia a dificuldade, depois, após o uso do óculos, avaliação, enfim, isso... Tem alguns que fazem muita diferença. Eu vou até perguntar uma coisa para ela agora, né? Às vezes, já aconteceu, ter uma criança que tem com uma dificuldade que aparentemente parece que é pedagógica, ela não está aprendendo, e depois descobre que é por causa do óculos? Sim, com certeza. Até para leitura, né? Às vezes você vai fazer a leitura de uma consigna e lê uma palavra errada, né? Ela identifica essa palavra errada, ela faz um exercício totalmente diferente daquilo que foi proposto. Só espera um pouquinho que pode ser, né? Então, com certeza, tem sim. Não, a visão, ela é extremamente importante, né? Principalmente por causa dessa interação que ela proporciona com o meio ambiente. Então, a gente fala que, sei lá, 70%, 80% da nossa interação com o meio ambiente é feita através da visão. É visual. Sim. Então, você corrigir a visão de uma criança é importante não só para aprendizado, para a escola, mas para o dia a dia dela também, dentro de casa também. Então, tudo isso daí é importante, né? Ajuda bastante. Eu brinco assim com eles que a visão é tudo, né? É extremamente importante. Independente agora do enxergar ou não, mas eu falo que muitas vezes nós enxergamos a criança pelo olhar, né? Então, o sorriso que ela faz, né? Pelo olhar. Então, quando ela está assustada, quando ela está feliz, quando ela está aflita. Então, eu falo que assim, o olhar diz muita coisa. Né? Diz muita coisa, exatamente. A expressão, né? Ela expressa a emoção dela muito... Não só as crianças, né? Mas todos, que a criança, ela é mais... ela não tem censura, né? É fantástico. Não tem, não. É fantástico. Tem mais alguma pergunta aí, Juliana? Não, acho que é isso. Foi muito bom. Então, só para a gente recapitular, exame de criança. Teste do olhinho quando nasce, tá? 6 meses a 12 meses já pode fazer o primeiro exame. E aí, estando tudo bem, continua fazendo o acompanhamento anualmente aí com o oftalmologista. É importante porque muitas das doenças a gente acaba detectando somente quando se faz o exame, né? Existem esses sinais que nós citamos que podem sugerir uma alteração de visão, mas o exame oftalmológico é o que realmente vai acabar diagnosticando para ver se a criança está bem, né? Ou se ela tem alguma alteração que precisa ser corrigida o quanto antes. Tá bom? Muito bom. Tá joia, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Então, só para lembrar, não vamos esquecer, né, Fátima? Vamos lá. Exatamente. Mande as suas dúvidas para as redes sociais do JJ, o Portal JJ, da Clínica Ver Mais. Se quiser participar, assim como a Juliana está aqui também, manda aí para a gente o assunto que você quer conversar e a gente vai te receber aqui. E toda quinzena, 2 vezes por mês, a gente está aqui com o Pode Ver Mais com um assunto novo, né, Fátima? Isso aí. Então é importante o pessoal participar, né, Fátima? Pode enviar as perguntas também, né? E também seguir o pessoal das redes sociais do Colégio Divino Salvador. Tá bom? Exatamente, né? Vê lá, o Divino está sempre aqui com a gente, é um grande parceiro. E é importante também a todos os alunos lá do Divino. É isso aí. Até para ver a professora Juliana. É isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.